Em 1453, os turcos invadem Constantinopla e o islamismo passa a se infiltrar perigosamente na Europa. Mas, ao invés de conclamar cruzadas, nesta ocasião, a Igreja de Roma comemora a condição de centro único do cristianismo e passa a se concentrar na reconstrução da Basílica de São Pedro, novo edifício sede da cristandade. Ocorre que, ao mesmo tempo em que a Igreja alcançava extremo poder, o mundo começava a mudar. O humanismo renascentista havia proporcionado uma redefinição de valores, diminuindo o prestígio da religião, ao mesmo tempo em que duas novas forças entravam no cenário político. A primeira delas era o Estado. Na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a ideia de Estados nacionais ganhou aceitação e os reis e imperadores se fortaleceram com o nacionalismo, um conjunto de novos valores que substituía a religião no papel de unir os povos e estabelecer a ordem pública. A segunda força que se consolidava era o mercado. O comércio estava em plena ascensão e permitiu a afirmação de uma nova classe, a burguesia, interessada em participar ativamente das decisões políticas para alcançar a satisfação de seus interesses. Esses dois entes que se constituíam, o Estado e o mercado, iriam exercer uma influência crescente sobre a sociedade, conquistando cada qual sua fatia de poder, o que traria como consequência o enfraquecimento da Igreja Católica e culminando com a divisão do cristianismo em duas vertentes. Com a conquista de Constantinopla pelos turcos, a Igreja Católica Romana ficou estabelecida como instituição preponderante dentro do cristianismo no Ocidente. A partir de então, os esforços foram direcionados para consagrar Roma como a sede da religião católica, materializando-se principalmente na construção da colossal Basílica de São Pedro. Para isso, foi necessário um grande aporte financeiro, e como não havia preocupação em prestar conta de seus atos, começaram os abusos da igreja com as práticas arrecadatórias, incluindo aí a venda de indulgências. Ocorre que nesse mesmo período, estava se desenrolando na Alemanha um conflito entre os príncipes e o imperador, uma vez que os dois lados disputavam o controle político sobre o mesmo território. Como a Igreja Católica dava total apoio ao imperador, os abusos cometidos no comércio da fé serviram como pretexto para os príncipes romperem definitivamente com o catolicismo, através do caminho aberto pelo reformador Martinho Lutero. A reforma protestante assim se espalhou rapidamente por todos os locais onde haviam divergências políticas com a Santa Sé. Mas havia ainda um grupo que vislumbraria essa divisão no cristianismo como uma grande oportunidade para mudar a mentalidade do povo a seu favor. Esse grupo era formado pelos burgueses. Nomes como Zwinglio e Calvino deram continuidade à reforma protestante de Lutero, mas de uma maneira diferente, apresentando uma doutrina cujo conteúdo agradava os interesses de setores que controlavam os negócios e as finanças. E isso aconteceu não por acaso aqui na Suíça, que já naquela época era conhecida como a terra dos bancos. Ao afirmar que emprestar dinheiro com juros não era um pecado, como acreditavam os católicos, Calvino favoreceu a vontade dos banqueiros e grandes investidores que lucravam com o desenvolvimento do comércio na Europa. Além disso, Calvino ensinava que cada um possuía uma vocação atribuída por Deus e deveria aproveitá-la trabalhando para a sua própria prosperidade, fazendo com que ter dinheiro deixasse de ser um tabu religioso e se transformasse num objetivo nobre. Ao enaltecer o trabalho e o consumo, a doutrina de Calvino favorecia claramente o comércio e por isso obteve tanto sucesso. O calvinismo encontrou grande aceitação na Suíça e logo se espalhou pela França, abraçado pela burguesia local. Mais tarde, os puritanos da Inglaterra também adotaram uma postura identificada com os preceitos calvinistas e se constituíram numa grande força política de base burguesa, que chegou a abalar a monarquia britânica na época de Oliver Cromwell. E essa mesma mentalidade do cristianismo calvinista ainda atravessaria o Atlântico e influenciaria incisivamente no processo de formação da cultura dos Estados Unidos da América.